Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nando e nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre a cenografia do Sítio do Crispim. Vocês viviam pedindo aí, mesmo a novela já ter acabado, né, Alma Gêmea, mas eu montei ele em 3D e vou comentar algumas curiosidades, né? Já começo falando que o Sítio do Crispim, ele era vizinho do Rafael, literalmente vizinho, ficava dentro da Globo, lá no Projac, e era vizinho do Rafael. Então essas e outras curiosidades, fica aqui que eu vou comentar. Vou fazer um passeio com vocês e vou comentar alguns detalhes bem legais que eu sei que vocês gostam. Bom, Alma Gêmea é uma novela de 2005. Era uma novela que falava lá sobre espiritismo, né? Reencarnação, alma gêmea, aquela coisa toda. A novela tinha uma cidade cenográfica que era uma parte meio urbana misturada com rural, que era Roseral, né? Se passava ali nos anos 40. Eu já montei essa cidade cenográfica em 3D, deu muito trabalho fazer. Se vocês têm curiosidades para saber sobre Alma Gêmea, eu acho legal vocês irem no link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tem um vídeo bem legal no meu canal. Aquela cidade cenográfica já foi utilizada por outras novelas, então eu falo tudo nesse vídeo. Como toda novela do Valci, tem uma parte rural na história, né? Tinha ali a parte central, mas também tinha uma parte rural, e eu vou falar sobre essa parte rural. Essa parte da roça ali era onde vivia o núcleo dos caipiras, que era o Crispim, a Mirna e o tio Nardo. Era meio que um respiro da novela, né? Porque Alma Gêmea é uma novela muito barra pesada. É uma novela de mortes, feitiços, traquinagens, crimes, subornos, chantagens. É algo bem pesado mesmo. Só que o Valci, ele sempre faz isso. Ele coloca alguns núcleos, cada núcleo vive ali a sua história. E essa parte da roça, ela servia como um alívio cômico, né? Porque esse humor brejeiro faz parte da grife Valci Carrasco. Então, todas as novelas que ele trabalhou, que ele começou fazendo na Globo desde o Cravo e a Rosa, ele sempre bota esses núcleos assim pra dar um respiro pra novela. Bom, aquele sítio era cidade cenográfica, não era nenhum sítio isolado em algum outro lugar no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Igual acontece com o sítio do Petrúquio, de O Cravo e a Rosa. O sítio lá do Petrúquio, ele não era Projac, né? A Globo já tinha um Projac, já tinha um domínio ali. Mas aquele sítio lá do Petrúquio era gravado em Barra de Guaratiba, que também pertencia à Globo, mas ela tinha um campo maior, né? Tinha uma área bem maior assim, mas aquilo ali não ficava dentro da Globo. O sítio do Crispim e da Mirna, não, fica dentro da Globo, e esse sítio ele fica vizinho à casa do Rafael, mais precisamente vizinho ali à parte onde dormiam os empregados, né? Onde morava ali a Zumira e o Eurico. Porque tinha a casa principal ali, a sede, tinha a estufa, tinha ali as dependências de empregado, e do lado das dependências de empregado era onde ficava o sítio do Crispim e da Mirna. Esse sítio, ele tem uma cenografia bem legal, assim, bem interessante. Eu acho ele bem bonito, é uma típica casa rural, né? Você vê que ela não tem grandes detalhes, sei lá, alguma coluna grega, jônica, Corinto, né? Alguma coisa assim do tipo. Você vê que ela não tem nenhum vitral, arte nouveau, arte déco, ou algum telhado neocolonial. Não, ela é uma construção bem simples, assim, humilde, mas tem alguns detalhes, né? Tem algumas partes, assim, bem legais, interessantes de se comentar, mas a sede principal mesmo não tem grandes, assim, detalhes na fachada. Ela é uma casa normal, assim, uma casa rural, antiga, né? Porque precisava ser uma casa antiga daquela época. Então é como se a casa fosse passando de pai para filho e sem grandes intervenções, né? Sem grandes melhorias, assim. Então essa aqui é a parte principal da casa. A parte de dentro é construída em estúdio, não tem grandes cômodos, né? Tem ali a sala principal, onde os personagens sentavam para tomar um café, para conversar, né? Sempre tinha muita confusão. O Crispim, ele era muito ciumento com a irmã, cuidava muito da honra dela. Aí tinha o quarto da Mirna e o quarto do Crispim. Mas era só isso, não tinha nada assim, sei lá, tem uma sala e uma saleta, tem uma biblioteca. Não, era só esses cômodos aí que eu peguei e comentei pra vocês. Que era feito dentro do estúdio, ali naquele galpão com ar-condicionado, né? Que era um pouco mais... Era dentro do Projac, mas era em outro lugar. Aí, a parte de fora, a gente vai ter o poço, que é a parte ali onde a Mirna ficava pegando água, fazia promessa pro santo, que ela era doida pra arranjar casamento.
O poço, ele não era de verdade, evidentemente, né? Até para não ter nenhum problema, os atores não correrem nenhum risco, nenhum acidente. Era só de mentira mesmo. A gente tem a parte do chiqueiro, que é uma mini construção muito utilizada pelos personagens. As novelas do Valci sempre tem guerra de bolo e tem personagem caindo no chiqueiro. Os supostos pretendentes da Mirna sempre caíam no chiqueiro porque o Crispim derrubava eles dentro desse chiqueiro. Então o chiqueiro ele era meio que de verdade, assim. A lama não era uma lama de verdade, para não ter bactéria, né, não passar bactéria para os atores. Era uma lama tratada, filtrada, né, tudo bonitinho, mas nada assim, não era uma lama real igual a gente tem em qualquer casa de roça, assim, que tem porcos, chiqueiro, assim, né. Os porcos eram de verdade, mas a lama ela era uma lama filtrada, até porque caía na cara dos atores, os atores enfiavam, né, o Crispim ele enfiava a cara dos atores na lama, então não podia ser algo que transmita alguma bactéria, alguma doença, alguma coisa do tipo assim. E a gente tem um galinheiro também, tem algumas cenas do Jorge escondido no galinheiro, quando ele ia cortejar a Mirna, quando o Crispim não estava em casa. Mas é isso, aí tem uma área grande, assim, né, com uma vegetação bem grande, uma cerquinha que faz uma divisão, assim, para separar o sítio. Mas é basicamente isso, não tem nada, assim, nossa, megalomaníaco, não. Aí do lado dessa cerquinha, tô mostrando essa foto aqui para vocês, dá pra ver, né, aqui do lado a gente tem a sede principal. Aqui a gente tem a casa da Zumira, que era dentro da casa do Rafael, nas instalações do terreno do Rafael. E aqui a gente tem um pedaço da estufa, que era uma casinha de cristal lá, onde o Rafael cuidava das flores, das rosas, né? Limpava, lavava, cuidava direitinho, fazia enxerto. Porque na novela, para você sair do centro de Roseiral e ir para a casa do Crispim, os personagens eles tinham que pegar uma carroça, demorava tipo assim umas 3, 4 horas, né? Tanto para ir quanto para voltar. Era mais fácil eles irem de carro, né? Tem alguns personagens que frequentam esse sítio e vão de carro. Mas aqui, na vida real, eles eram construídos do lado da casa do Rafael. E a casa do Rafael ficava dentro da cidade mesmo, em Roseiral, no Projac. Bom, eu vou falar aqui para vocês também que essa construção ela já serviu para outras novelas. A primeira novela que eu avistei é na novela Fera Ferida. Era tipo um casebre que servia para os encontros da Rubra Rosa e do personagem do José Wilk, que nessa novela eles eram amantes. Lá ela tinha uma outra coloração, ela tinha uma outra pegada, mas a fachada é a mesma, né? Você vê que não tem grandes intervenções, não. Aí era aqui. Aí ela continuou servindo para algumas produções rápidas, assim, né? A Globo sempre fez alguns especiais. Aí a gente vai cortar aqui para o ano 2000, que era a novela Esplendor. Não era um cenário muito mostrado, recorrente, mostrou em algumas cenas, que era onde aconteciam os encontros do Murilo Benício com a personagem da Elisa. Era o Cristóvão e a Elisa, eles eram amantes, e é a chave de toda a história, né? Porque em Esplendor, acontece um acidente de avião, a Elisa morre, e ela era casada com o personagem do Frederico Berg, só que os encontros amorosos do Cristóvão e dela acontecia nessa casa, e o menino, o filho dela, desenvolveu um trauma, e ele ficou mudo por conta disso, só que ele chegou até a avistar eles se encontrando nessa casa aqui. Então é mostrado isso só no último capítulo, e era essa casa que eles utilizavam como o ponto de encontros amorosos. Aí depois a gente vai pra novela Porto dos Milagres, no ano de 2001. Era uma novela que se passava na Bahia, né? Tinha ali perto do Recôncavo Baiano, tinha ali a parte principal de Porto dos Milagres. E tinha a casa do Félix Guerreiro. A casa do Félix Guerreiro ficava do lado dessa casa aqui, que na novela servia como o terreiro da mãe Ricardina, que era Zezé Mota. Era uma novela que falava muito sobre essa questão de misticismo, religião de matriz africana. Então, na novela tinha um contexto ali do terreiro, e o Guma, ele ia nesse terreiro, e o terreiro era nessa casa aqui. Eles utilizavam essa casa aqui como cenário para a novela. Aí vem o sítio do Crispim, né? Alma Gêmea. Eles utilizam esse terreno aqui. Aí depois é pra novela O Profeta. A casa ali da Dona Filomena, depois que ela sofre um acidente, é nessa casa aqui. Só que em O Profeta, eles derrubam
né, e transformam numa outra casa. A única coisa que eles mantêm, assim, é essa cerquinha, esse chão de terra, né? Você vê que é tudo desnivelado, não é nada asfaltado. Mas eles derrubam essa casa e levantam uma nova, menor, né? E colocam nessa parte aqui. Aí depois eles derrubam totalmente essa parte. Depois eles fazem uma intervenção grande nesse terreno pra novela Ciranda de Pedra e acaba com um morrinho que dava pra casa do Rafael, que consequentemente dava pra essa casa do Crispim. Aí eles não usam nunca mais, assim. Eles derrubam, jogam fora esse cenário e reflorestam, né? Colocam algumas árvores de volta. E não utilizam nunca mais esse terreno aqui. Essa casa também foi usada no sítio do Pica-Pau Amarelo para o episódio O Primo do Carijó. Ela serviu como sítio para a família do personagem João Melado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou bem legal, né? O sítio, esse 3D, eu achei que ficou bem interessante, assim. Se vocês gostam desse conteúdo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês sabiam dessas curiosidades. Eu acho legal ter um feedback de vocês pra saber, né? Pra eu direcionar aqui o meu conteúdo. E eu espero vocês até no próximo vídeo de cenografia de novela.